proposta de vocês era Ele Samuel vice e Careca prefeito. E Careca prefeito. E mais o quê? E propomos para o Edmilson também. Aí para Edmilson entraria como? Entrar como vice do Careca. Também como vice do Careca, eu acharia também que era a melhor escolha. Mas aí o Edmilson estava tutelado, vamos assim dizer, sem partido. Isso, mas ali o que acontece que eu lhe digo bem Talvez ali? Há um critério entre partidos, nos partidos, que se for ler, isso é quase que o nome nos estatutos do partido. E aqui eu tenho propriedade para falar isso, né? Se eu sabe da esfera que eu venho, tenho que saber isso. O estatuto do partido, ele preza muito, ele leva muito em consideração quando o partido é apontado na chapa majoritária. Né? Uma das prerrogativas. Né? Até nas mesas, quando a gente senta para negociar, olha, eu quero que o partido seja a cabeça de chapa, mas, em todo caso, que participe da chapa majoritária. Ou como prefeito ou como vice. Então, isso é uma prerrogativa. Né? Uma prerrogativa muito forte que está presente no estatuto do partido. E tem ali isso, para mostrar a força do partido nas circunscrições municipais e do Estado como todo e para a conjuntura nacional. Né? Isso é bem levado. E outra coisa, assim, eu não desejo que aconteça, né, nada de mal com o prefeito Ronildo. Né? Sobre a vida dele, mas há esferas, né? Judicial. Pode acontecer alguma coisa. Qualquer situação que aconteça, a oposição deve ficar pensante nisso. Qualquer situação que aconteça com o Ronildo, né, que seja pelas vias judiciais, né, como eu disse aqui, não desejo que aconteça nada de mal que venha lhe tirar da esfera política que relacione a sua vida como pessoa, né, para deixar bem claro isso aqui. O Careca é o prefeito. Né? Então nós temos que nos precaver de todas as bases possíveis. Né? E ali, no momento ali que o Samuel fez aquele afago ali para mim, logicamente eu até entendo, eu tenho minhas vaidades. Eu perguntar, pai João, entre tu ser alguma coisa, eu queria muito participar, né? Ser o prefeito, como eu fui candidato, mas lá atrás eu me afastei. Né? Eu acho que essa culpa de que vocês não quiseram unir não cai muito bem neste grupo aqui, porque a gente sempre apontou, a gente sempre fez defesa, a gente sempre teve nas mesas de todas as conversas, conversamos com todos, né? Acho que até por isso que o Careca está presente aqui conosco hoje, conversamos com o Edmilson, conversamos com o próprio Samuel, lá atrás tentamos fazer uma aliança. Para resumir, quem nunca enganou ninguém fomos nós. Todos os acordos que nós fizemos até hoje nós cumprimos. Mas um pouquinho, daqui a pouco, João, eu volto, só para... Daqui a pouquinho eu volto, porque eu quero insistir nessa questão com você, o seguinte, um pouquinho de paciência poderia ter mudado alguma coisa, mas assim, claro. Careca, sobre a desistência do Edmilson. A questão da saúde se comenta bastante, porque ele estaria enfrentando problemas com a saúde, e aqui a gente já deseja uma boa recuperação, e a gente sabe que com problema de saúde, enfrentar uma disputa política dessa é desgastante. E aí a gente já tem alguns precedentes aí de gente que priorizou a política e morreu depois da eleição. A exemplo, a prefeita de Cajaí. Sim. Então, a vida é sempre prioridade. Então, tem o problema da saúde, mas a gente sabe que você precisa de saúde para enfrentar uma campanha, mas você precisa de dinheiro para enfrentar uma campanha, você precisa de base de apoio para enfrentar uma campanha. Quando você tem dinheiro, mas muito dinheiro, esse dinheiro não compra saúde, mas ele pode organizar a base de apoio. Política. O que foi? O Careca é uma das pessoas mais experientes dessa mesa aqui, né? Cara que já... É o mais experiente. Já vem... O que você acha que fez o Edmilson desistir? Foi base de apoio? Foi dinheiro? Foi a saúde? Foi tudo isso misturado? Fala pra gente, você que conhece tão bem os bastidores da política penalvense. Professor Gonçalo, claro que, como todos já falaram, que foi surpresa a desistência de Edmilson, mas a minha última conversa que eu tive com o Edmilson, nós dois, testa a testa, lá em casa, ele já me falava da saúde dele. Isso que é para cara que é o seguinte, eu vim conversar contigo sobre a questão de uma possível aliança, mas eu não me acho preparado fisicamente para enfrentar mais uma campanha.
eu tô com problema de saúde. Até fiquei assim, meio assim, sabe, triste, porque o cara que vem militante desde 2004, no cenário todo o tempo atuando. E de repente tem uma desistência assim, também não sei qual foi o acordo que ele fez com o partido, o MDB, né? Ele não pode confirmar nada, só ele e a Sorama podem confirmar o acordo que eles fizeram. Mas é lamentável, né? A saída dele assim, de repente, e estava no processo, né? E só ele mesmo para explicar o que foi que realmente aconteceu. Ele e a Sorama, que é o presidente do MDB em Penalva. Isso aí que a gente vê que é um grande político, a gente não pode nunca deixar de buscar esse apoio dele, e para nós é importantíssimo esse apoio de Edmilson. Tem um grupo muito bom ali para vir com a gente. Mas não tava pré-alinhado que ele te apoiaria? Ele sempre falou, eu tive uma conversa com o irmão dele, com o Viegas, sobre a questão, cara, se Edmilson não for candidato, a gente pode te apoiar sim, porque não? Depende do Edmilson, você conversa com o Edmilson, tivemos 2 conversas com o Edmilson, não chegamos ao consenso, não sei porquê, porque tinha tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Que acredito que a maioria do eleitoral do 12, que é Edmilson Viegas hoje, tem uma preferência para a gente espera que venha essa preferência para nós. E nós vamos buscar isso. Só que não pode demorar a dizer, né? Porque senão dispersa. Isso é importante ele direcionar qual candidato que ele vai apoiar. Então, assim, ele já teve uma aliança com o Samuel, não deu certo. Ainda não teve uma aliança com a gente. E acredito que a partir do momento que ele fizer essa aliança vai dar tudo certo. E nós vamos buscar vitória, se Deus quiser. E aí eu retorno para o João. Não dá para prever, né, João? Não dá. Mas você era o nome que melhor, vamos dizer, identificava na ausência do Edmilson. Na ausência do Edmilson, o João vinha trabalhando. Mas aí houve um desalinhamento, o Edmilson lança-se pré-candidato e aí acabou gerando toda aquela situação. Um pouquinho de paciência. Não, professor, venhamos os fatos, né? Quando eu fui para... Decidimos que tinha que tomar uma atitude, eu precisamente o James, né? Ali de frente, a gente conversar para James, tem que tomar uma atitude. E aí? Decidimos ir conversar com o Edmilson, ele estava até lá na Boi no Berra. Mamãe que disse que eu sou muito detalhista, mas é preciso até para esclarecer os pontos aqui, mas eu não vou me alongar muito. Mas a gente estava até na Boi no Berra, ele estava até com um gado lá para levar, a gente chegou até atrasou, na verdade a gente chegou lá 11 horas, almoçamos com ele, foi uma conversa muito boa, muito sadia, estava a Rosângela, a minha esposa foi, a esposa de James foi, jogaram dominó junto, almoçamos. Né? E dali o Edmilson, naquela conversa, o Edmilson deu o apoio ali para mim e o James, né? E ali o James conversa com o pai, James, não pode ser nós dois, né? Já que nós somos aliados, não pode ser nós dois. E aí o James tinha situação de prova, estava terminando ali a situação da OAB dele, essas coisas, né? E o James achou naquele momento, ele disse, olha, João, esse vai tu e eu te apoio, né? E ali eu agradeci o James ali, comecei a caminhar e indo com o apoio da Edmilson. Só que eu não fui assim, por exemplo, eu costumo dizer, eu não fui na casa do cara, Gonçalo, vota comigo por causa disso, por isso, para cá. Eu não puxei essa responsabilidade para mim. Ali no momento, eu fui mais assim, rapaz, olha, o Edmilson me deu um apoio, vem comigo. Escolheu não crescer atacando o Edmilson. Eu escolhi, exatamente, eu escolhi crescer não atacando Edmilson. Né? E o Edmilson me deu apoio. Então tá que Edmilson foi até a minha convenção. Né? A minha convenção, ele foi na minha convenção. As pessoas por si só, todo mundo comenta por uma boca só, e ele sabe também... Na pré-candidatura, lançamento exatamente, corrigindo, né? Ali ele não me deu o apoio ali diretamente, né? Ele não me deu o apoio lá na convenção. Então, assim, dentro dessas situações, como ele já tinha me dado o apoio lá, se eu tivesse ficado, eu acho que estaria no mesmo, entendeu? Se eu tivesse ficado na esfera, na verdade, eu nunca saí do partido, o mesmo partido para as pessoas entenderem, eu não era PDT, eu não era 12. Eu era Democratas. Eu fui candidato pelo Democratas, que virou União Brasil com a fusão. Então o União Brasil sempre ficou na esfera da oposição, sempre no mesmo lado de Edmilson. A gente não mudou o partido. Então tá aqui até então, quem era o presidente do partido era o Josa. Depois que eu assumi a presidência do partido,
agora para os trâmites da eleição. Então, ali eu acredito. E vale ressaltar que ainda convidamos o Edmilson para vir para o União Brasil. União Brasil, que era um local seguro, somos pessoas de palavras, somos pessoas que acompanhamos e conhecemos eles como companheiros e convidamos. Convidamos ele porque os dois deputados dele, o Neto Evangelista e o Juscelino Filho, são do União Brasil, assim como o meu deputado, que é o Pedro Lucas. Ele estaria mais seguro, porque ele tem o respaldo dos deputados. E o nosso respaldo, a nossa palavra. Professor, sinceramente, né? Foi uma tragédia o que aconteceu. Isso aí foi uma coisa sem precedentes em Penalva. Isso aí precisa ser esclarecido, porque isso não está certo, nem com o povo de Penalva, muito menos com os vereadores. Olha a situação que os vereadores ficaram hoje. Os vereadores da oposição, que eu tenho vários amigos, várias pessoas com uma esperança muito grande, com pessoas de caráter, pessoas em formação, que a gente, graças a Deus, Penalva é uma esfera de construir, né, grandes políticos, entendeu? Olha só o que está acontecendo hoje. Isso é uma tristeza muito grande, entendeu? Eu não quando gosto, rola essa situação. Eu né? não gosto de fazer, assim, pelo menos quando a gente está fazendo comunicação aqui, conversando com todos os públicos, às vezes a gente se reserva um pouco para não ter que... Mas assim, na política, pelo conhecimento que eu tenho, que o Careca tem, quando você ingressa para você ter uma carreira política exitosa, tem algumas coisas que você não pode se permitir. Exatamente. Olha, os cuidados que devem ser tomados. Eu tô falando, assim, no caso do Edmilson, eu não tô nem ainda falando, porque assim, foi uma canelada. Sim. Um político experiente não pode fazer o que ele fez, sair do partido dele para tal. Mas eu tô falando no sentido seguinte: se você é um comerciante e você não pagar, não organizar suas contas, você perdeu o crédito na cidade inteira, não tem empresário bem sucedido sem crédito, não tem como. O teu nome é muito importante. E na política, você tem que, né, zelar muito pelo teu nome. Se você fica conhecido como um político que faz esse tipo de coisa que está acontecendo agora, meu irmão, é muito difícil você prosperar. A tua carreira política fica... Quem vai confiar em você? Quem vai confiar em você? Então, o que está acontecendo aqui, sem citar os nomes, é algo que queima a tua carreira política se você estiver pensando no futuro, em ser prefeito de Penal. E assim, tem uma pessoa que eu estou falando, ela já tem um certo capital político, e aí se você começa a fazer esse tipo de coisa, meu irmão... E assim, o que aconteceu foi um giro de 180 graus. Eu estou de um lado do círculo, o outro do lado, e eu estou aqui como um partido de oposição. Eu vou dar esse giro para o outro lado. Se fosse para um lado mais para cá, se justificaria dentro do lado da mesma linha, dentro do campo da oposição. Isso, mas para o lado do teu adversário, ficou... Parecia um cavalo de Troia. Ficou estranho. Ficou uma lacuna, né? Ficou uma lacuna a explicar, né, professor? Como eu disse bem assim, é muito simples a explicação de que não é candidato, o partido não terá candidato. É muito simples essa explicação. Essa explicação ela precisa ser mais complexa. Até para se ter entendimento que não houve o que a maioria do povo de Penalva acha que foi um golpe, né? Aqui dado sorrateiramente. Né, o que passa a imagem eu não sei, é que eu não posso afirmar que foi que eu não estava lá presente. Nem eu, a gente não sabe. Exatamente, a gente não sabe mais do jeito que está contada a história, essa história aqui, fulano de tal disse que não era candidato, então o partido não terá candidato. E vamos para cá e assim está acabado. Não é só assim que se resolve as coisas. Mas nós vamos convidar ainda a presidente do MDB, já fica o convite para ela contar a sua versão, né? Para ela contar a sua versão. Exatamente. Então, longe de nós aqui qualquer juízo de valor. O que a gente comenta é a coisa tal como ela se apresenta. Como ela se apresenta, exato. Né? E aqui com toda o respeito à presidente do MDB, né? É o que eu estou dizendo aqui, que a explicação ao meu modo de ver, meu posicionamento, meu pensamento, ela é muito rasa. Né, porque aconteceu do tamanho que não se brinca, não se pode fazer política brincando. Né? Tem um áudio que diz assim: olha,
É assim. Aí foge daquela lógica que, quer dizer, o partido não reuniu, não tem uma conversa. Deliberou, quem decidiu, quem deliberou. Quem deliberou, né? Enfim. Quem é que está deliberando? Fugiu até mesmo da democracia que está nascente dos partidos, né? É um negócio. Todos os convencionados precisam conversar. E vamos ver o que vai acontecer dia 3 na convenção do. Muita coisa pode acontecer, né? Ficou um ambiente muito ruim. Se esse lado daqui, o lado do pessoal do Edmilson desiste da candidatura, o MDB não tem vereador. Sim. Não tem como fazer. Ou seja, tem que ser companheiro, porque um depende do outro. Isso né? que seria uma pena, né? Que tem pessoas, né? Esse intelectual gigante, né? Que pode daqui a pouco estar aí sendo um deputado, alguma coisa. Assim, eu tenho muita esperança na juventude de Penalva, no povo de Penalva. E tem pessoas lá com ideais, com condições com condições de brigar, de ter uma vaga no legislativo. Então, quando você tem esse tipo de situação, fica complicado. É o que eu disse. Já imaginou que nós estava tudo acabado. A esperança tinha saído, entendeu? A esperança tinha saído, entendeu? Careca da Cultura, te perguntaram aqui o seguinte: quem é teu vice? Ainda está aberta a vaga de vice. Nós estamos esperando o Samuel. O Edmilson mesmo indicar o nosso vice. Nós estamos aqui aguardando essa decisão. Como foi dito até dia 3, que também é a nossa convenção. O Edmilson poderia indicar o vice. Sim. Mas para o Edmilson indicar o vice, ele não tem. Só se ele pegar dos quadros do PDT. Ou dentro do próprio ele tem. Obviamente que não, eu acho que em todos os partidos. Olha só uma coisa, professor. Até mesmo hoje, se o Edmilson resolvesse. Dentro da convenção do MDB. Dentro da convenção do MDB. Ele é filiado. Ele é filiado. Ele pode chegar e dizer bem assim, rapaz, a nominata é dele. A nominata é dele. Né? Quem vai assinar, como a gente disse assim, como é que se dá a votação? A assinatura do candidato a vereador. Né? E está bem restrito quem pode assinar a ata, na verdade, da convenção. São os pré-candidatos, somente os pré-candidatos a vereadores, o candidato a prefeito, o candidato a vice, deputado estadual, deputado federal, que vote na circunscrição do município, ou seja, que vote em Penalva. E a gente, eu não sei de algum deputado federal, algum deputado estadual que venha para a convenção que vote em Penalva. Não temos. Então, por exemplo, assim, a votação que a gente diz da convenção se dá pela assinatura da ata. Os membros que vão diretamente. Entendeu? Rapaz, que confusão. A convenção, na verdade, ela é como se fosse aquelas prévias dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Em que os convencionados ali escolhem quem vai ser o candidato. Quem vai ser o candidato. Então, juridicamente, tem muitas brechas para essa situação. Né? Só que lá tem as prévias e tem a convenção. Mas é uma. Então, até o grosso modo, né? E até o próprio Edmilson, né? A gente tá tentando a conversa com o Samuel ainda, a gente tá tentando unir todo mundo. A gente entende que, por exemplo, assim, na nossa pesquisa, Careca, Edmilson e Samuel junto, a eleição é ganha. Entendeu? Para a oposição, a junção da oposição ganha a eleição, é o que diz a pesquisa. Tem um empate técnico também dos três. Eu sou daqueles que acho que a oposição unida, ela se prepara para entrar na disputa. A oposição unida se prepara para entrar na disputa, porque uma das coisas que prejudica muito a oposição é essa coisa do que o Guerra já ganhou. Então, a oposição, se ela se une, ela melhora logo a imagem dela, dizer assim, agora a oposição unida vai disputar a eleição. Daquele área de competitividade. Porque se ela não se unir, ela já perde essa expectativa da vitória. Isso, professor. E outra aqui, só para ele falar aqui, que eu falei naquele podcast lá muito, né, sobre narrativa. Né? A narrativa é nessa bolha aqui. Né? Agora, quando você anda, né, e vale salientar aqui, a rejeição do candidato do prefeito hoje, ela é a maior, tendo em vista que a Edmilson não está mais na disputa como cabeça de chapa. É a maior rejeição que tem. Com 30 pontos acima do segundo colocado, do que tem a segunda maior rejeição. Então, por exemplo, a bolha do grupo do prefeito vai dizer que já ganhou, mas quando a gente anda... Quando sai dessa bolha, entendeu? Outra história. Quando começa a andar. Quando começa a andar é outra história. Nos bairros. Quando começa a andar nos povoados. A voz do povo
Não é isso. É diferente. É diferente. Sim, além de dizer que a menor rejeição é a minha também, né? A rejeição é uma variável importante. O problema é que a gente lida com um voto extremamente mercantilizado, né? E aí, às vezes, a rejeição cai nessa hora. Mas depende muito das habilidades da oposição. Uma oposição que se une, uma oposição que conversa bem e que consegue transmitir uma confiança para a cidade, né? Uma expectativa de vitória, né? Que se imponha. Essa oposição, conquistando a confiança, não é a confiança do voto só que eu estou dizendo, é a confiança no sentido de dizer, olha, nós podemos vencer, nós vamos vencer e nós temos uma proposta para a cidade. E também uma participação na governabilidade para você, para você e para você. Então tem espaço aqui. Quer dizer, o conjunto das variáveis acaba fazendo com que a expectativa de vencer aumente na oposição. E aí a oposição vai trazer quem de lá que já foi? Quer dizer, tudo isso, quando você melhora a expectativa de que você pode vencer, é mais fácil você trazer alguém de lá. Uma fotografia trazendo alguém do outro lado, tem gente vindo de lá. Essas coisas vão melhorando a imagem. Mas se isso não acontece, o que acontece? É a expectativa de que o adversário é que vai vencer. Então, é um monte de coisa aí. Mas, enfim, o jogo está aberto, né? Está aberto. Está sendo jogado. E vocês não são criança. Todo mundo aqui sabe o que é vencer. Todo mundo também quer vencer. James, eu acho que não sabe o que é perder ainda, né, James? Não. João também não. Não. Careca também. Careca já sabe o que é perder e o que é ganhar. Porque perdeu a primeira, né? De vereador, de lá para cá só ganhando. E também já ganhou perdendo. Ganhou, mas não levou. Mas nessa perda que eu comecei a vencer também. No trabalho. Deu certo, deu resultado, né? Thaís Bianca diz: quem vai